Olá, meu querido, olá, minha querida. Sejam mais uma vez extremamente mega bem-vindos ao nosso canal no YouTube. Eu sou o Fagner Santos e agora eu trago uma questão de processo-trabalho cobrada no exame de ordem aplicado pela FGV no 27º exame. Uma questão tranquila, já com apontamentos envolvendo a Lei 13.467/17, popularmente denominada de Reforma Trabalhista, e o tema especificamente versa sobre honorários advocatícios. Algo que, na verdade, era extremamente nebuloso, embora com a súmula 219 e também com a 329, ambas do Tribunal Superior do Trabalho, dispondo expressamente que o cabimento de condenação em honorários advocatícios de sucumbência dar-se-ia em hipóteses restritíssimas. No entanto, veio o legislador reformista e insere na CLT o artigo 791-A, que, diga-se de passagem, não revogou o jus postulante das partes. As partes, empregados e empregadores, continuam tendo em vista que não houve revogação do artigo 791 da CLT com o gozo do jus postulante. Não há nada em sentido contrário. Tem gente falando por aí que o artigo 791 está revogado. Não está. Ok? Então, uma coisa não se confunde com a outra. Mas perceba você que as súmulas 219 e 329 do Tribunal Superior do Trabalho, estas sim, perdem, no meu entender, sua eficácia ou, na melhor das hipóteses, a súmula 219 precisa ser revista na sua inteireza, enquanto que a súmula 329 ela perde eficácia. Não temos dúvidas com relação a isso. No entanto, para que o Tribunal Superior do Trabalho ele adentre nas questões que envolvem a revisão das súmulas citadas, há ainda uma necessidade de se reconhecer, de se apreciar a inconstitucionalidade do artigo 702, inciso 1º, em sua linha F e também parágrafo 3º. A linha F e parágrafo 3º inseridos pela reforma trabalhista, que também inseriu o parágrafo 4º. Mas não é o nosso foco aqui. O nosso foco é entender que hoje, sim, é cabível a condenação em honorários de sucumbência, ainda que o empregado esteja assistido por advogado particular, ou seja, ele abdicou do jus postulante, não foi ao sindicato buscar o advogado do sindicato para que fosse prestada a ele, portanto, a assistência sindical no que toca ao ajuizamento da sua reclamação trabalhista, da sua ação trabalhista, preferiu aquele empregado, portanto, procurar um advogado particular e com ele ajuizar a sua ação e pleitear, judicializar aquilo que ele entende cabível e pertinente. Ora, antes da reforma, de fato, nós tínhamos um problema seríssimo com isso. Agora não mais, em razão do artigo 791-A da CLT, que diz que o advogado, ainda que esteja atuando em causa própria, ele tem o direito, sim, aos honorários de sucumbência, que serão fixados de 5% a 15% sobre a liquidação, sobre o proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Claro que o juiz deve levar em consideração alguns critérios, por exemplo, a complexidade da causa, o grau de zelo profissional, o local da prestação de serviço e assim sucessivamente. Lembrando ainda que também serão devidos honorários, mesmo que aquele que foi condenado a pagar seja beneficiário da gratuidade de justiça. Claro, ele vai ter que, dos créditos auferidos no processo, pagar os honorários, caso não tenha naquele processo, buscar-se-á em outro processo. Caso também não tenha, aí sim suspende-se a exigibilidade pelo prazo de 2 anos, a contar do trânsito em julgado, ok? Da decisão
que fixou os honorários. E aí tem que ter certificação nesse sentido, diz o parágrafo 4º do artigo 791-A. Passados os 2 anos, se nada mudou na situação daquele que foi condenado a pagar os honorários, ou seja, mantida a gratuidade, não mais são devidos honorários. No entanto, caso haja uma alteração naquele aspecto financeiro do que foi condenado a pagar, revogar-se-á a gratuidade de justiça e será executados os honorários do advogado. Deu para entender? Cabível também serão os honorários em sede de reconvenção. Muito bem, vamos à questão aplicada pela FGV em exame de ordem. Em reclamação trabalhista ajuizada em fevereiro de 2018, veja, já com a reforma em vigor, ajuizada em fevereiro de 2018, que aí não tem problema, a própria instrução normativa número 41 do Tribunal Superior do Trabalho afirma veementemente que os honorários de sucumbência só podem ser exigidos após o ajuizamento, desde que o ajuizamento tenha sido feito a partir da entrada em vigor da Lei 13.467, que ocorreu no dia 11 de novembro de 2017. Logo, o ajuizamento desta é posterior, então se adequa àquilo que é proclamado pela Instrução Normativa número 41 de 2018 do Tribunal Superior do Trabalho. Seguindo, os pedidos formulados por Paulo em face do seu ex-empregador foram julgados totalmente procedentes, ou seja, não perdeu nada o Paulo nesta ação. Em relação à verba honorária, de acordo com a CLT, sabendo-se que o patrocínio de Paulo foi feito por advogado particular, por ele contratado, assinale a afirmativa correta. Letra A. Não haverá condenação honorários advocatícios, porque o autor não está assistido pelo sindicato da classe. Esse era o pensamento de outrora, com base na súmula 219 TST item 1, ok? Fora de cogitação esta alternativa atualmente. B. Haverá condenação honorária de no mínimo 10% e de no máximo 20% em favor do advogado. Você já sabe que o percentual é de 5 a 15. Então, obviamente, nós vamos assinalar a letra C. Haverá condenação em honorários de no mínimo 5% e de no máximo 15% em favor do advogado. A letra D também fora de cogitação, vez que assim dispõe. Somente se a assistência do advogado do autor for gratuita é que haverá condenação em honorários de até 20%. Percentual errado, não há essa exigência pela legislação. Ok? Espero que você tenha gostado. Gostou? Curte aí. Faz o seguinte, compartilhe o vídeo com seus amigos e não esqueça de fazer a sua inscrição no canal. Quer mais? Tem vários cursos para você lá no Centro de Capacitação Santos, ccapsantes.com.br. Aguardo a sua visita. Um grande abraço e até o próximo vídeo.